Vá além dos rótulos. Vá além dos nomes que estão querendo te enjaular e estão querendo limitar a sua capacidade. Nesse vídeo, nessa aula, eu vou explicar para você como você pode desenvolver processos que vão te colocar além de rótulos, nomes de doença, bloqueios, para que você possa se tornar uma pessoa mais feliz e uma pessoa mais equilibrada. Como encontrar equilíbrio físico e equilíbrio psíquico nos dias de hoje? Assista essa aula, assista esse vídeo. Pare de procurar um rótulo, um nome para seu problema. E procure, ao invés desta busca, fazer um processo de entendimento sobre a sua questão. E eu vou dizer o que tem de junguiano nisso, o que tem de psicologia nisso, porque você vai me apresentar que existem sim as doenças, existem sim as manifestações, existem sim o manual de doença mental, o CID, o DSM-5, mas eu preciso te explicar que esses manuais de diagnóstico são roteiros, são orientações, mas o universo de infinitos possibilidades e criações que existem dentro da nossa mente e dos bilhões de pessoas com suas específicas histórias é muito mais amplo do que o que é apresentado nesses manuais. E essa é uma questão interessante, porque Jung, por exemplo, quando tentou desenvolver a questão da tipologia entre as pessoas, tentando falar dos tipos psicológicos, e isso virou quase como uma estrutura de diagnóstico. Ele apenas procurava dizer que aquilo é uma forma de orientação, mas não era para servir como uma maneira de diagnóstico ou de rótulo. Então, a minha grande questão aqui com você é de você ir além dos rótulos. E principalmente além dos rótulos que você coloca em relação a você mesmo. Porque muitas vezes, em alguns rótulos, você pode estar limitando a sua condição, a sua possibilidade. Ao dizer que você tem determinada característica, determinado rótulo, que você é de determinado jeito, que você tem determinada condição. Então, a ideia de buscar, ao invés do rótulo, a compreensão, faz com que esse espaço de possibilidade se abra. O que eu quero dizer? Se você tem determinada limitação, por exemplo, tem determinada dificuldade, e você faz, em relação a essa dificuldade, uma exploração da possibilidade que você tem, se você faz uma exploração das causas que criaram essa dificuldade para você, você vai ter um maior entendimento da construção dela. E ao entender a construção da sua dificuldade, a construção de como esse suposto rótulo foi colocado por você mesmo, você vai perceber maiores possibilidades de solução. Muitas vezes, quando nós nos colocamos esses rótulos, nós acabamos construindo a nossa própria armadilha, uma jaula onde nós nos colocamos. Eu vou explicar até o final desse vídeo a forma de sair disso, tá? Mas se você acha já esse tema importante e essa questão da forma como você está criando suas próprias limitações um assunto pertinente, por favor, dá um like, se inscreve aí no canal e compartilhe o vídeo se você achar importante essa informação ou se você lembrar de alguém, ainda mais agora que eu vou apresentar a solução, se você acha
que alguém pode se beneficiar com essa resposta, tá bom? Então, desenvolvendo a condição de compreensão para consigo, você vai fazer o quê? Perceber que a história que constrói aquilo que você caracterizava como limitação é uma história sua, é uma característica muito sua, uma composição sua. E nessa composição sua você pode perceber que você pode lidar com ela de uma maneira que também é sua. E aí tem a questão de você poder receber ajuda em relação a isso, também de como trabalhar melhor a possibilidade de mudar essa construção, mudar a maneira como esse suposto rótulo está sendo colocado sobre a sua cabeça, né? Está sendo colocado aí na sua testa. Então, a capacidade de compreensão profunda, a capacidade de entendimento da origem, da construção dessas questões que hoje você percebe que te incomodam, vão fazer com que você possa agir diferente. É aonde, então, os exercícios de compreensão, de autoconhecimento fazem toda a diferença. Então, todo o trabalho de desenvolvimento pessoal que te auxiliar em exercitar essa condição de autoconhecimento, essa forma de se perceber melhor, vai fazer com que você reconheça melhor a história desse rótulo. E aí, a partir disso, você vai ter a condição de entender para fazer essa abertura para novas possibilidades. Aí você pode me perguntar, como é que eu faço essa questão das novas possibilidades? E você sabia que ela pode ser feita através de rótulos? Mas, meu Deus, você acabou de dizer que os rótulos podem estar me prejudicando e está dizendo que a saída pode ser através de rótulos? Se você tem a condição de criar esse rótulo que está te limitando, e se você tem a condição de compreender como ele foi criado, você entende os mecanismos de construção desses rótulos. E por que não utilizá-los para fazer a construção desses rótulos num aspecto mais positivo? Você determinar novos rumos a partir de novas construções desses rótulos. Mas o rótulo, ele é apenas o ícone, né? Ele é apenas um símbolo que por detrás dele tem lá, quando você clica no ícone, ele produz, né, um programa, ele abre uma planilha, ele abre um texto, né? Abre um livro. O ícone, ele é apenas um símbolo que vai gerar uma determinada realização. Você pode, sabendo como isso acontece, criar ícones muito poderosos que vão fazer você gerar uma produção mais elevada, se você começar a compreender. E aí entra o processo da terapia. E aí você pode me dizer, mas a terapia não era só para resolver problemas? Nossa, mas se nós podemos criar novos rótulos mais poderosos para a gente, e a terapia é uma forma de fazer isso, que forma maravilhosa de se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva, mais alegre, mais o que for necessário para você. Então essa também é uma das maneiras. E desenvolvendo esses novos rótulos, essa nova maneira de você criar, rodar o seu próprio programa. Então, veja que curioso, né? Parecia tão óbvio a crítica ao rótulo, mas agora ele também pode ser a alternativa. Mas ele é alternativa através do quê? Através do mesmo processo. O processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Até para você saber fazer melhor a construção. E nessa construção de novos rótulos, sim, a ajuda do terapeuta pode te passar detalhes de como fazer essa nova construção. Vamos supor, existem caminhos que são um pouco mais fáceis na construção desses rótulos pela experiência vivida. E as universidades, as pesquisas acadêmicas mostram, através dos seus estudos na área da psicologia, na área da neurociência, de como esses tipos de estudo apresentam caminhos mais fáceis de serem assimilados, aprendizados que podem ser feitos de maneira mais tranquila. Então, você tendo esse tipo de ajuda, você pode processar essas informações, você pode aprender essas informações, né, de maneira mais
efetiva, né? E aqui nós temos uma questão bastante importante, que é quando a gente, por exemplo, está fazendo o processo de ajuda, de auxílio de um paciente, alguém que nos procura, e essa pessoa vem com um rótulo pronto. Eu tenho determinada doença, eu tenho determinado transtorno, eu sou depressivo, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho déficit de atenção. E eu vejo quanto que o rótulo acaba enjaulando o processo de superação da pessoa. E mesmo com adição também, né, vícios, a pessoa ela cria uma estrutura que ela aprendeu, que foi ensinada para ela, e ela acaba tendo dificuldade de sair daquela situação. Então, o de se libertar do rótulo, né, facilita nesse sentido, assim. Não é que não exista a necessidade de criar os parâmetros, e sim, né, não é só a questão do Jung ter nos falado para nos libertar dessas amarras, porque ele também chegou a criar nas tipologias, né, o introvertido, o extrovertido. Ele começou a colocar tipologias para nos guiar, mas a gente tem que saber ir além das orientações, e além do primeiro título, ou do primeiro encontro, ou da primeira imagem, e produzir em relação a nós mesmos uma condição melhor de entendimento. E aqui vai uma outra questão, assim, que é a questão da nossa sociedade, a dificuldade, por exemplo, de nós lidarmos com as emoções. E essa dificuldade está relacionada a essa falta de autoconhecimento. E aí, as pessoas têm momentos de tristeza, momentos de baixa alegria, momentos de dificuldade, momentos que são importantes para a tomada de decisão, para momentos reflexivos. E muitas vezes essa pessoa ganha um rótulo de depressivo. Ou essa pessoa tem muita dificuldade de concentração, essa pessoa precisa de estímulos o tempo todo. Então ela toma café, ela vai para as redes sociais, ela passa rapidinho o feed dela, ela não lê textos, ela não sabe estudar, ela não se aprofunda nas coisas que ela tem que fazer. E aí ela diz, eu não consigo me concentrar, eu quero logo as respostas, eu preciso achar logo. E aí ela diz, eu tenho um transtorno de atenção. E as pessoas vão quase que assim, se adaptando para poder se encaixar nesses rótulos guias. e não é assim que funciona. E hoje em dia, cada vez mais, a falta de lida, a falta de autoconhecimento com as próprias emoções, a falta de um trabalho mais introspectivo, de equilíbrio, faz com que as pessoas se coloquem, né, ladeira abaixo no aspecto da aceleração, da superficialidade, e é o resultado óbvio como causa e consequência kármico da questão do transtorno de ansiedade, da questão da aceleração, do nervosismo. Eles surgem naturalmente. Então a gente também tem que entender, dentro desse processo de aprofundamento, as causas e consequências, para que você perceba que não é que você tenha um transtorno de ansiedade, mas é que você está causando, né, com comportamentos essa ansiedade. Não é que você tenha depressão, mas você está causando uma situação de falta de energia. E você perceber mais as causas e consequências dos processos. Então, Jung falava, né, muito dessa questão, né, por exemplo, quando a gente fala dessa polaridade, né, entre introvertido, extrovertido, você tem esses elementos polares, eles são expandidos dentro do processo da própria psicologia analítica, mas ela vem, né, identificado, por exemplo, da filosofia oriental, e é coisa do sistêmica, a ideia do sistema buscando equilíbrio. Então, se você tem questões desse tipo, é preciso fazer processos compensatórios, mas é melhor levar a vida com equilíbrio, dentro dos seus hábitos, a questão do processo compensatório. Por isso que eu trabalho tanto na estruturação de hábitos dos meus alunos, criando hábitos que vão gerar uma situação de maior clareza e maior compensação na conduta do dia a dia.
e especialmente os hábitos ligados aos processos de autoentendimento, autocompreensão, tranquilização. Por quê? Porque é muito fácil o consumo das coisas que aceleram, das coisas superficiais, da leitura superficial, aonde falta a outra parte. E é fazendo as duas coisas é que eu começo a ter um equilíbrio, você entende? Não é, por exemplo, assim, a pessoa só pode comer comida pouco calórica. Não, mas o fato da pessoa estar sempre comendo excesso de calorias, comidas muito calóricas, faz com que, numa observação melhor da alimentação, ela tenha que comer coisas menos calóricas, porque ela está, né, quando distraída, ela está abusando das calorias. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é que a alimentação é busca de pouca caloria, não é isso. Mas a busca de pouca caloria vem por causa de um comportamento de excesso. E isso vale para qualquer outro aspecto de comportamento nosso, em relação à ansiedade, né? Em relação à questão da nossa aceleração, em relação à falta de descanso. E aí o sistema vai precisar buscar o equilíbrio. E se você não proporcionar ferramentas, como a gente faz no trabalho de desenvolvimento de hábitos diários, de práticas, né, com os alunos, com o processo da terapia, como a gente faz, se você não faz isso, o sistema de alguma forma vai se colocar na direção desse equilíbrio. E muitas vezes é uma manifestação física de doença, por exemplo. Uma doença mais grave, um transtorno mental, algum tipo de processo de equilíbrio. Então, a inteligência é de que você ache essas coisas, ache essas alternativas, encontre esses hábitos por si, por amadurecimento. Porque dessa maneira você não vai precisar encontrar depois da doença, depois do problema, depois da coisa instalada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido, né, o quanto é importante fazer o trabalho, né, de aprofundamento no autoconhecimento, fazer o trabalho de mudança de hábitos, porque é isso que vai te dar condição de equilíbrio, e é com esse equilíbrio, com essa clareza, que você vai ter condição de realizar a felicidade, tá? Então, se esse vídeo foi útil, por favor, para você, compartilha para alguém, passa para outra pessoa que precisa escutar algo, né, que gere mais equilíbrio na vida, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo.